Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar da NJ, iniciando este ano de 2023. Feliz Ano Novo a todos. E o nosso tema de hoje será sobre publicidade legal, as boas práticas para a publicidade legal nos meios digitais e impressos. Antes de começar, passarei a vocês essas rápidas informações sobre como vocês podem encaminhar suas perguntas e participar aqui junto aos nossos convidados. Todas as perguntas de vocês e dúvidas devem ser encaminhadas aqui pelo espaço do QIA, ok? E nós estaremos direcionando para o nosso moderador, e eu peço que vocês coloquem, por gentileza, o nome de vocês e a empresa e a cidade de onde vocês estão falando. Se a sua conexão cair, não se preocupe, volte novamente, que estaremos aqui com a sala aberta. Você volta utilizando o seu mesmo link de inscrição que você entrou. E se a nossa conexão cair por algum motivo, né, porque o mundo continua conectado, aguarde que a gente vai retomar, tá bom? Logo após o encerramento do webinário, nós vamos encaminhar uma avaliação para vocês, e eu peço a gentileza de nos responderem, nos dando mais sugestões de outros temas e outros assuntos que gostariam de estarem discutindo e sendo apresentado aqui para todos, tá bom? E aqueles que participarem por um pouco mais de 60% a 85% do tempo receberão um certificado de participação. Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês, estamos aqui com um super quórum, e eu chamo agora o nosso moderador, é o Marcelo Reck, presidente executivo da NJ, vai apresentar os nossos convidados e coordenar aqui o nosso webinário. Muito obrigada a todos. Marcelo, por favor. Bom, muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Muito obrigado, Marisa, por colocar de pé este painel. Já tem aí 127 participantes, demonstra um enorme interesse que o assunto tem para a nossa indústria, a indústria dos jornais. Queria lembrar que o Comitê Mercado Anunciante da ANJ, ele, com apoio do Comitê Jurídico e da Associação Brasileira de Agências e Veículos Especializados em Publicidade Legal, a ABRA Legal, atualizou a cartilha de recomendações de boas práticas para a publicidade legal nos meios impresso e digital. A primeira edição tinha sido lançada em 2021 e foi atualizada no fim do ano passado, de acordo com as novas normas da publicidade legal, que pode ser usada naturalmente, deve ser usada pelos jornais e pelas agências de publicidade legal. Eu lembro que essa cartilha ela reúne as atividades obrigatórias por exigência de lei, sugestões de boas práticas nas publicações legais e informações técnicas de diagramação, enfim, detalhes técnicos para que seja efetiva e eficaz essa comunicação. E para detalhar o que muda, o que não muda na publicidade legal, nós temos aqui uma série de convidados que eu agradeço muito, desde já a sua participação, eu já vou apresentá-los, mas antes eu queria só fazer uma observação da importância da indústria de jornais, das agências de propaganda legal se manterem unidos e firmes na defesa da publicidade legal. A defesa da publicidade legal é, em última análise, a defesa da transparência dos balanços privados, daquelas empresas que são listadas de bolsa, das sociedades anônimas, e também a transparência dos setores públicos. E nós sabemos que essa transparência, essa atividade da publicidade legal está em constante ameaça. Talvez seja assim, o tema que mais acolhe, o que mais abriga projetos de lei e iniciativas para terminar com a publicidade legal. E nós temos tido êxito até agora em manter a publicidade legal com adaptações, com atualizações, mas mesmo assim nós precisamos ficar sempre vigilantes, e para isso nós contamos com o apoio e a união de todos os interessados na defesa da publicidade legal. Então, para começar, nós vamos ter uma apresentação inicial um pouco mais extensa, feita pelo Daniel Vilaça, que é o diretor executivo da Gazeta de São Paulo e coordenador do Grupo de Publicidade Legal do Comitê Mercado Anunciante da NJ. O Daniel já está aqui, pode abrir a câmera, só para se apresentar, só para dar um oi. Né? Olá, pessoal. Daqui a pouco eu já passo. Boa tarde a todos. A palavra.
E o Daniel, depois, a gente vai abrir, da apresentação do Daniel, nós vamos abrir para perguntas, né? Fique absolutamente à vontade para tirar qualquer dúvida, nós temos bastante tempo para tirar dúvidas, e elas vão ser respondidas, essas dúvidas, também pelo José Pereira Guabiraba, que é o diretor de publicidade do Estado de São Paulo, coordenador do mercado anunciante da NJ, a quem eu agradeço profundamente por ter produzido esta cartilha de enorme importância. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo. Uma ótima tarde a todos nós. Nós vamos ter também a presença, ajudando a responder dúvidas, do Vlamir Freitas, presidente da Abra Legal, que é a Associação Brasileira das Agências e Veículos Especializados em Publicidade Legal. É publicitário, produtor e designer gráfico. Boa tarde, Vlamir. Boa tarde a todos. Uma imensa honra participar. Estamos aqui para colaborar mais uma vez. Muito obrigado. Também participam desse painel o Bruno Camargo, que é advogado, professor de Direito Empresarial e Processual, jornalista, palestrante, articulista, mestrando em Direito pela Universidade Europeia do Atlântico, da Espanha, e especialista em Gestão de Negócios pela USP. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos aí pela oportunidade. Um abraço. Obrigado. E, por fim, também o apoio do Júlio César Vinha, que muitos de vocês também conhecem, que é o nosso diretor de Relações Institucionais da NJ, incansável da defesa da publicidade legal nas diferentes esferas públicas. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos. Espero que seja de grande utilidade, né, para todos nós esse webinário. E, tá bem. Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar. Obrigado, Júlio. Eu peço que depois das apresentações, os apresentadores Daniel e Pereira fiquem com suas câmeras abertas e abram seus microfones quando for iniciar a apresentação. É importante mantermos os microfones todos, né, fechados, a fim de que não tenha ruídos que dificultem o entendimento da apresentação. Então, eu vou passar já para o Daniel e para o Pereira conduzirem essa apresentação e depois as perguntas relacionadas a eventuais dúvidas que possam ter em relação à apresentação de ambos. Muito obrigado e eu aguardo vocês, depois com perguntas. Que honra, o primeiro webinário de 2023 da NJ, né, a nossa Associação Nacional de Jornais, estamos iniciando com o mercado de publicidade legal. Muito bacana, Marcelo. Parabéns, viu? Isso vai ser super bacana. Então, vamos começar, pessoal. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a participação de todos e ainda enaltecer o trabalho árduo que foi iniciado a partir de agosto de 2021. Aos meus amigos aí, excelentes profissionais, Daniel Vilaça, da Gazeta de São Paulo, ao Irene Gabriela, da Folha de São Paulo, ao Ricardo Francis, da Infoglobo, a Marta, do Estadão, ao Vlamir, o Dr. Bruno da Abra Legal, ao Júlio Vinhas e a incansável Marisa, da NJ, e a você, Marcela Reck, onde juntos desenvolvemos a cartilha que denominamos Boas Práticas de Publicidade Legal no Brasil. Antes de chamar o Daniel Vilaça, da Gazeta, para fazer a apresentação, aí o Vladimir, o Dr. Bruno, quero enfatizar que a nossa cartilha está sendo um case no mercado publicitário. Se conscientizarmos que o objetivo principal de todo o trabalho, desde a concepção da primeira cartilha, que foi elaborada e aprovada no final de 2021, implantamos sem medo e sem receio e fizemos aos trancos e barrancos no ano de 2022 e foi com certeza um sucesso. Para 2023, além ainda de incluirmos mais informações relevantes e para fortalecer o nosso trabalho, a nossa cartilha está sendo assinada pela Associação Nacional de Jornais, ANJ, e com apoio da Abra Legal. Eu acredito que a chave do sucesso da nossa cartilha de publicidade legal é o de continuarmos mantendo o mesmo empenho, a mesma dedicação e principalmente o comprometimento de todos. É respeitarmos as regras nas publicações dos balanços e nas demonstrações financeiras, tanto no impresso quanto no digital. Com certeza, estamos seguros que as regras estabelecidas estão dentro das leis das SAs, seja através dos nossos jornais, seja através das nossas agências de publicidade legal. E uma sugestão da gente disseminarmos a nossa cartilha de publicidade legal
dentro dos nossos veículos de comunicação, não somente para a área comercial, mas também para redação, produção, marketing, área operacional e demais áreas. Eu vou além, para todas as agências de publicidade da sua região. Se quiser, fica a critério de cada um enviar aos seus respectivos clientes. Eu não vou mais me estender a minha apresentação, eu vou ficar depois à disposição para as perguntas. Meu amigo Daniel, por gentileza, faça a apresentação da cartilha e teremos ainda a participação especial e o apoio do Vlamir e do Dr. Bruno da Abralegal para sanar as nossas dúvidas. Obrigado, vamos aproveitar, tirem as dúvidas, a mais simples que você achar que tenha, tira a dúvida, é o momento agora, e estaremos à disposição de todos. Pode entrar, Daniel. Boa tarde, Pereira, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar participando desse webinário e estar tentando explicar e tirar todas as dúvidas sobre as publicações legais aí para esse exercício de 2023. A gente teve grandes mudanças aí em 2022, né? A gente correu atrás porque era tudo muito novo, a publicação do impresso e aí simultaneamente com o digital. E então foi quem teve acesso à primeira cartilha, que é a de 2022, e essa agora, 2023, viu a mudança, o que a gente conseguiu acrescentar nessa, né? Porque a primeira foi muito corrido para a gente. E essa a gente veio com a finalidade de melhorar aí, deixar ela mais completa, né? E a gente tem um projeto aí para esse ano, para trazer para 2024, ela ainda melhor ainda, para outras áreas. Marisa, se você quiser ir passando, eu vou apresentando. Obrigado, Marisa. Então, aqui no sumário, a gente fez, na cartilha ela tem um sumário que a gente dividiu a publicidade legal em alguns segmentos, né? Então, a gente vai ter as regras gerais, que seria o primeiro segmento, que seriam as regras para qualquer tipo de publicação legal, sendo ela balanço, editais, cartoral, para todas as áreas da publicação, são regras para todos os tipos de publicação legal. Aí a gente tem outro segmento, que seria SAs, que aí são regras específicas para as SAs. E um terceiro item, que seria o poder público, né? Que daí seriam regras e leis direcionadas para o poder público. Esse ano a gente conseguiu dividir, então, a publicidade legal nessa cartilha em 3 segmentos, né? Então, seria regras gerais, SAs e poder público. É igual o Vlamir falou, né? A publicidade legal, ele sempre fala, o Vlamir da Abralegal, é uma grande árvore, né? É uma grande árvore que ela tem vários ramificações, vários braços, né? Então, nesses são 3, né? Que a gente conseguiu, mas ainda tem outros braços aí para a gente pôr, como o cartoral e o de leilões, né? Então, são outros braços dessa árvore de publicidade legal que a gente vai tentar aí ampliar para o próximo ano. Se quiser ir passando, Marisa, para o próximo. Isso. Então, essa primeira apresentação, antes de começar pelos itens, né, pelos segmentos, a gente quis aqui colocar uma fala do que é importante, o que é a publicidade legal para a gente. Então, a publicidade legal, a gente entende que ela é a base da transparência. É através da publicidade que a gente consegue dar amplitude e divulgar as ações de um governante, né? Então, é uma coisa que a gente pôs essa fala da importância da transparência na publicidade legal como transparência, né? Como a base da transparência, porque a gente tem que estimular sempre o cliente, o gestor, da importância de mudar esse conceito. Hoje, muitos gestores e prefeitos e governantes, né, falam, publica aí só para cumprir a lei. Então, a gente tem que mudar essa regra de, não é publicar só para cumprir a lei, né? E explicar para eles a importância dessa publicidade para dar transparência ao seu ato, né? Então, a gente abre essa cartilha explicando a importância dessa transparência. Se quiser passar, Marisa, para o próximo item. Bom, regras gerais. Então, aí nas regras gerais, são todas as regras que podem ser utilizadas, tanto regras obrigatórias por lei e também regras de boas ações de transparência nas publicações legais, que elas podem ser utilizadas tanto em qualquer segmento, como SA, poder público, empresarial, cartorial, leilões e todos, da publicidade legal. Pode passar, Marisa. Bom,
Então, para as regras gerais, a gente dividiu pelos segmentos. Então, a gente tem um tamanho de texto de uma publicação. Já existe uma lei obrigatória, que é a Lei Nacional Federal 8.639 de 93, que exige um corpo de texto mínimo para as publicações legais. E a gente colocou isso na cartilha porque tem a obrigatoriedade de ter as publicações legais ter um tamanho mínimo nessas publicações, né? Porque senão as pessoas acabam fazendo muito pequenos editais e acaba dificultando a leitura e, na verdade, em vez de trazer mais divulgação e transparência, acaba trazendo menos, né? Então, existe uma lei já federal que deve ser cumprida aí pelos jornais e pelas agências e pelos clientes também, né? Os clientes precisam estar sabendo que existe essa lei, né? E aí a gente colocou também a importância do tipo de fonte, de não utilizar uma fonte condensada, uma fonte comprimida também, que isso dificulta a leitura e acaba atrapalhando aí no jeito correto de se publicar, né, no tamanho correto, para que se dê visibilidade para essa publicação. Outro item importante seria as publicações datadas, né? A gente colocou isso já na primeira cartilha, porque agora existe já a legislação de publicações a nível nos sites dos jornais, né? Então, a gente colocou isso porque as publicações datadas são fundamentais, né? Então, a gente colocou que elas são fundamentais, principalmente nas edições digitais. Por quê? Você precisa ter na sua publicação digital um fio data, alguma coisa que especifique a data daquela publicação, né? Isso por quê? Para dar clareza e segurança jurídica para os prazos legais daquela publicação. Não adianta o cliente ter só uma publicação, né, no seu site lá, o jornal, e ela não ter uma data que mostre o prazo legal, né, que o cliente vai ter que imprimir aquele material, e aí ele precisa ter um prazo legal ali datado, né, de quanto foi veiculado no site do jornal aquilo, né, aquele edital. E aí a importância também das publicações possuir o certificado, uma chave digital, que também foi uma exigência da lei dos balanços, né? Então, essa chave, essa publicação digital, ela precisa ter uma certificação digital com uma chave de segurança ICP Brasil, porque é uma chave que o jornal coloca nessa publicação e limita aí que qualquer um venha a baixar essa publicação em PDF e possa editar esse PDF, mudando números. Então, essa chave de extrema importância aí para a segurança da sua publicação a nível digital, né? No site dos jornais. Outra ferramenta que a gente acha bem importante seria a ferramenta de busca. Principalmente nos sites dos jornais, ter uma ferramenta de busca que seja de fácil acesso às informações publicadas. Essas buscas podem ser feitas através de data, de nome da empresa, CNPJ, nome fantasia, câmaras, municípios, né, prefeituras, assembleias e tal. Essa busca facilita aí, né, o acesso, né, a achar, ao usuário conseguir achar, né, e essa publicação, né. Um outro detalhe também referente à busca é a gente não limitar o acesso a essa busca, né, deixar ele sempre aberto, porque isso estimula ainda mais o usuário aí buscar essas informações legais, né. Bom, outro tema importante seria o cálculo de preço. A gente veio numa discussão em 2022, como que se fazer uma publicação, como que se cobrar uma publicação digital, né, de uma publicidade legal. É um tema muito complexo, porque a gente está acostumado aí os jornais a publicar banners nos sites, né? Então, banners a gente tem os tamanhos padrões de banners, de anúncios institucionais, né, que são veiculados nos portais. Agora, a publicidade legal é mais complexo, porque cada edital tem um tamanho, né? Tem uma colunagem, uns têm 2 colunas por 3, outros têm 6 por 52, então é muito diferente os tamanhos, né? A gente não consegue padronizar em banners. Então, a gente manteve aí um cálculo de preço para quem queira fazer quando for fazer essa cobrança no digital, fazer em cima do centímetro coluna, que é o que o mercado já conhece, né? Na edição impressa, a gente utilizar o mesmo modelo da edição impressa, que é o centímetro coluna, também para as publicações digitais. Não sei quem é mais da antiga das publicações legais. Antigamente, a gente cobrava nos jornais, era o centímetro quadrado, né? E aí depois
virou o centímetro coluna, o mercado hoje só aceita bem o centímetro coluna, e é o que a gente já usa há muito tempo nos jornais, e a gente mantém esse mesmo padrão aí para as edições digitais, né? Claro, pode-se seguir, né? A gente deixou em aberto, né? Mas não há impedimentos para a adoção de outros padrões considerados mais adequados ao seu negócio, mas ainda não se achou ainda um modelo, então a gente segue esse padrão aí de centímetro coluna, né? Para as Daniel, publicações. deixa eu dar uma reforçada para você. A gente tentou vários modelos de cálculo no digital, né? Só que a gente tem uma das coisas que é super importante. Nós fizemos esse teste em 2022, onde foi um sucesso, porque o mercado já conhece o que é cálculo coluna-centímetro. Então, a gente já estava mudando a lei, a gente já estava mudando o sistema, né, de publicação dos balanços. Então, a gente se preocupou em manter o que o mercado já conhecia. Então, a sugestão, nós discutimos bastante, acho que foi uma das reuniões mais longas que fizemos da NJ em cima disso, é manter esse sistema de cálculo de cobrança, coluna centímetro. Senão... Alô? Oi, o Pereira travou um pouquinho aqui. Deixa ele... A gente padronizar todas as informações através dos veículos. Fechado? Pode ir lá, Daniel. Não, show de bola, é isso que o Pereira falou. A gente tentou ver outras fórmulas, né? Teve outros jornais que deram sugestões de como a gente podia cobrar esse tipo de publicação e realmente a gente voltou ao cálculo de preço centímetro coluna, porque a gente viu que é muito complexo, né? A forma de publicação, porque a gente demanda diversos tamanhos diferentes, né? Então a gente seguiu a mesma forma, né? A gente sugere a mesma forma de cobrança, né? Dessa tipo de publicidade para o digital. Tempo de publicação. A gente acha fundamental também que os sites, jornais, mantenham as suas publicações disponíveis para busca por um tempo mínimo de 5 anos. Para quê? Para a gente ter guardado lá, né, no nosso histórico essas publicações para busca mesmo dos clientes aí de pesquisa, de publicações anteriores. Então, a gente mínimo aí de arquivo nosso, sabe, dos veículos. Marisa, se quiser passar para outra página. Bom, aí são informações de diagramação. Essa foi um tema mais técnico, né, que a gente quis incluir aqui, que seriam os dados os modelos de publicação, porque a gente vem sentindo que tem muito jornal publicando e muita agência de publicidade publicando nos formatos errados, né? Então a gente colocou ali a exigência da lei, né? E a gente fala também do que é uma entrelinha, um espaço entre letras, né? O fonte de publicação que é exigido, modelos de publicações. Então aí a gente monta o passo a passo, cada um, e o que é o certo e o que está errado, né? Então, se vocês forem ver lá no final, vocês vão verificar uma publicação aí que seria o certo, no tamanho que ela ocupa, né? E a errada aí com uma lente, com uma fonte condensada, com tamanho de fonte diferente. E ela ocupa menos, é claro, né? E que é o que o cliente quer, na verdade, muitos falam, é só para cumprir a lei, então a gente precisa tirar um pouco desmistificar esse negócio que não é só cumprir a lei, né? E aí você vê que é um tamanho menor, o cliente às vezes fica satisfeito, mas ele não está dando a publicidade correta, né? Exigida por lei, e isso é muito complicado. Daniel, deixa eu dar uma reforçada em cima disso também. Gente, isso é muito importante. Isso cabe às agências de publicidade, aos jornais, cuidar desse tipo de corpo de letra. Por isso que nós não inventamos um tipo de corpo de letra, não. Pegamos a lei que estabelece qual tipo de letra que o jornal, que o cliente tem que publicar, e colocamos nesse material. Agora, nós temos que cuidar disso. Não adianta Daniel, Irã, Pereira, Ricardo, quem for, ficar cuidando se outros jornais também não têm essa atenção. Então, a gente não pode deixar, perdão da palavra, uma agência picareta tentando burlar um trabalho sério feito pela NJ, pela Abra Legal.
Então, esse cuidado é nosso, isso não pertence a ninguém. O cliente sempre vai tentar pagar menos do que ele deve pagar, mas a gente está seguindo uma coisa chamada lei. E para isso nós temos que tomar esse cuidado. Não deixem passar, gente. Não acha que o outro veículo não vai ver, não acha que outra agência não vai ver. Todo mundo está de olho em publicidade legal. Então, a gente toma esse cuidado, né? Essa preocupação. Se porventura passou, cara, fale com o seu cliente. Publique novamente, não deixe passar isso, porque a gente volta a falar, nós estamos cumprindo a lei. Se você deixar passar uma vez, os demais clientes vão querer fazer a mesma coisa. E é ruim para todo mundo acaba perdendo dinheiro. Esse material, o Daniel tomou todo o cuidado de colocar o que pode e o que não pode como sugestão. É só a gente seguir. Vai lá, Danielzão. É isso que o Pereira falou. Eu acho que é importante. Todas as associações agora estão fazendo trabalho maior de fiscalização por esse tipo de publicação. Então, denuncie. Se você vê que um cliente publicou no tamanho errado, denuncie a NJ, a Abra Legal, porque a gente tem que combater esse tipo de publicação, o famoso publicação pulga, que a gente chama, né? Que, na verdade, fica totalmente invisível ali, né? Existe uma exigência mínima por lei e acaba ficando invisível aí porque não segue a lei. Então, se vocês virem, denuncie, sabe? Converse, porque às vezes esse vício está na agência, às vezes está no próprio diagramador que já está viciado, ou a agência que tem medo de perder o cliente e aperta ao máximo. E então, às vezes, fica numa concorrência desleal. Então, para não ter a concorrência desleal, denuncie, fale para o cliente, fala, o que estão te oferecendo é uma coisa fora da exigência por lei, né? E o que eu estou te oferecendo é o que pede a lei. E é assim que a gente vai caminhando. Eu acho que os jornais também vão fazer uma fiscalização maior, porque a nossa ideia é dar transparência, né? A partir do momento que começar a fazer muito pequeno, fora dos padrões exigidos, não existe a transparência, ela vai embora, né? E é o que a gente é contra. Marisa, eu acho que nesse ponto, acho que passou, se quiser passar para outra página. Bom, então a gente veio do itens que seriam regras gerais, que seguem para qualquer tipo de publicação, tanto elas, como eu falei, publicações legais, né, SAs, governamental, cartorial, leilões, qualquer tipo de publicação. Agora a gente entra numa retran que seria de SAs, que são regras exigidas para as publicações de SAs, né? Pode passar, Marisa. Bom, aqui que a gente traz aí? A gente traz a legislação vigente sobre esse tipo de publicação. Então, a gente tem a lei federal, né, 13.819, que alterou a exigência do artigo 289 da lei 6.404, de 76, e aí a gente põe ali, pontua, que foi o que entrou em 2022, né, que os balanços das companhias abertas deverão ser publicados de forma resumida na edição impressa dos jornais, embora não haja impedimento, né, de publicação na íntegra, mas deverão também ser publicados na íntegra na página do site dos mesmos jornal, de forma simultânea, né? Então, a partir do ano de 2022, a gente teve essa mudança na lei, né? E aí começamos a ter duas publicações, uma mais resumida aí no impresso e uma simultaneamente na íntegra no site dos jornais, né? E aí a gente especificou aqui embaixo o que seria um balanço resumido, porque daí teve muitas divergências, né, muitas dúvidas aí, questionamentos no ano passado, todo mundo bateu muito a cabeça aí para entender onde publicar, como publicar, e aí a gente tem o DREI, né, que é o órgão regulamentador, né, ele fez uma normativa para explicar melhor como deve ser feitas essas publicações. E nessa página todo mundo vai ter acesso aí o que seria um balanço resumido aí, né? Como a gente disse, discrimina aqui, explicando o que precisa ter no balanço resumido, né? E aqui também o DREI, ele exige que nessa publicação resumida tem um link, um QR Code de acesso para a publicação na íntegra, né, no site do jornal. Então, é uma exigência aí numa normativa que está aqui, né, que toda publicação resumida tenha um acesso que leve para a publicação na íntegra aí desse balanço no site do jornal,
né? O balanço na íntegra embaixo, né, tem um item, né, que será publicado no site do jornal, devendo conter o balanço na íntegra, o que são as informações que precisa conter, né, e todo sendo essa publicação então, páginas certificadas digitalmente com chave CP Brasil, né? Para arquivamento na junta. E isso é o quê? Foi a exigência já é uma exigência legal dessa mudança da lei, né? Que essa publicação precisa ter o quê? Ela precisa ter uma chave, uma certificação digital com chave ICP Brasil. Gente, o que a gente viu no ano passado? Muitas publicações certificadas, bonitinhas, mas elas não são certificadas com chave ICP. Se alguém tiver dúvida como é uma certificação ICP, mande mensagem para a gente tirar essas dúvidas, porque não é só uma certificação, ela precisa ter uma certificação, mas com essa chave ICP Brasil, né? Porque é uma chave... Essa chave ICP, o que ela limita? Eu acho que é que entra a transparência dos veículos de comunicação. Ela limita que qualquer usuário, né, Daniel, possa alterar ou editar o PDF certificado para os jornais. Olha a importância da certificação digital, gente. Ela limita, ninguém pode entrar naquela página e fazer qualquer alteração. Então, se você não colocar essa chave de segurança CP, você corre um risco sério de alguém entrar lá e mudar esse balanço no seu jornal, tá? Isso. Então, você vê, foi até uma exigência que está na lei, né? A lei pede o quê? Certificação digital com chave ICP, porque essa é a chave ICP Brasil de segurança, né? Então, é ela que limita aí o usuário baixar o PDF e poder ir lá no Acrobat da vida, ou qualquer editor de PDF e mudar números, né? Então, é uma segurança para o jornal que assina aquela página, né? Que aquele PDF não está bloqueado, né? Ele está com cadeado de segurança. Se alguém tiver dúvida como fazer, putz, não está dando certo, eu penso que o teste final para qualquer um é ir lá no site do ITI. No ITI é o site do governo, né? Que você consegue ir lá, jogar o PDF e ver se foi assinado corretamente com chave CP. Lá você é o teste final de qualquer jornal que estiver assinando para ver se realmente está assinando correto, tá, gente? Vai no site, não deixe de ir no site do ITI Brasil, que é o site do Instituto de Tecnologia da Informação, né, do governo federal, e lá você joga o PDF e verifica realmente se ele está certinho, você está assinando certinho essa publicação, tá? Então, gente, eu acho que é isso, balanço na íntegra são essas informações, né, que estão aqui, constam aqui, balanço sintético e balanço institucional, também a gente põe aqui, que seriam as não é obrigatório, mas são os institucionais, os balanços, né? E abaixo aqui a gente põe o quê? As principais links referentes a leis das SAs. Então, tem as leis, né, que rege aí as publicações dos balanços, atas, né, e convocações, né? Então, ele está bem completinho aí na parte de SA. Mas caso, claro, tem algumas dúvidas, mande mensagem, a gente tira aí, principalmente sobre certificação, que ficou muita dúvida aí no ar, as pessoas acabaram pensando que estavam certificando certo e não estavam, sabe? Marisa, se quiser passar para outra página. Bom, aqui a gente volta, se vocês verem, vocês vão verificar que muitas dessas itens aqui, eles estão lá nas regras gerais. A gente mandou aqui para cá também, porque faz parte também das publicações das SAs, né? Então, aqui a gente põe os comprovantes, daqui a gente explica como tem que ser mandados os comprovantes, né, para juntada para ser anexado para as juntas comerciais, né, de cada estado. Então, aqui a gente mostra qual é a forma que deve ser enviado aí para o cliente ou na junta, né, para anexar das publicações do impresso e também do site dos jornais. Ali embaixo a gente manda das certificações digital, né, a certificação digital, daí a gente mostra a lei, né, e aí explica aí da chave ICP, que já é uma exigência dessa publicação digital, a certificação, né. Embaixo a gente vem com a acessibilidade, que a gente falou anteriormente, para dar mais transparência, publicar os balanços, atos editais, na versão digital, e diminuir a resistência da publicação. Os editais devem disponibilizar na página de seu site um conteúdo de maneira acessível e gratuita, sem limitação de pesquisa. Então, aí é uma acessibilidade que a gente acha importante aí para não limitar aí nos seus sites dos jornais
deixar aberto, né, para que as pessoas não deixar fechado, né, para que as pessoas não consigam ir ter acesso ao balanço na íntegra, né? Então é uma coisa que a gente acha importante deixar aberto aí para o acesso a todos, né? O tamanho de texto, né, que é uma exigência legal aí que a gente falou anteriormente, né, que também ela é obrigatória aí para as publicações das atas e balanços das SAs, né, do segmento. Eu acho que é isso, Marisa. Veja, vamos para a página 10, vamos ver o que... 10. Publicações datadas, que é o caso das publicações digitais, né, que também é obrigatória aí, obrigatório, não, é uma informação importante aí para as publicações no segmento de SA, né, as publicações datadas para as publicações digitais, né, no site dos jornais. As ferramentas de buscas, né, que é aquela busca fácil que a gente falou, o cálculo de preço também, para manter a mesma coisa do cálculo de preço aí, centímetro coluna, né, que a gente pontuou lá, e o tempo de publicação, que é aquele prazo lá de 5 anos, deixar no site dos jornais aí um arquivo aí das publicações pelo mínimo 5 anos, né, para os balanços, atas e comunicados. Daniel, tem câmera e som aberto aí, está atrapalhando o seu áudio. Eu acho que é do Bruno, né, doutor Bruno? Acho que está com 2. Eu não acho sei que se está com o link. O pessoal fechar o áudio e a câmera, por favor. Verdade, vou ler. Bom, Marisa, quer passar para o 11? Bom, aqui a gente listou os principais dúvidas, né? Porque teve muitas dúvidas sobre dúvidas frequentes aí sobre as publicações de SAs, né? Então a gente teve ajuda aí de toda a parte técnica aí desse segmento nos jornais para pegar essas dúvidas, né? E montar o Dr. Bruno ajudou bastante, o Vlamir também da Abra Legal, o Júlio, né? Jurídico da NJ também ajudou muito. A gente são dúvidas assim importantes, né? Que podem ser tiradas nessa parte aí, né? Que são sobre sobre qual que é o valor quais são os editais que precisam ser publicados, quais que não precisam por lei e por aí vai, né? Marisa, quer passar para 12? Daniel, volta um pouquinho essa página, por gentileza, Marisa. Página 1. Júlio, não, perdão, Vlamir, doutor Júlio, doutor Bruno, tem alguma outra informação relevante para essa página? Porque aqui o Daniel colocou muito bem, foram as dúvidas que nós sentimos que em 2022, né, quais empresas precisavam publicar balanço, caberia abrir uma empresa. Oi. Eu acho que vale, talvez, o doutor Bruno relembrar a todos e deixar com muita tranquilidade. Sei que está tudo detalhado aqui, mas não custa nada, doutor Bruno, agora, relembrar quem é que deve, quais são as empresas que devem publicar o balanço. E depois para falar também de que licitações que devem ser publicadas. Então, peço, doutor Bruno, não sei se está na linha aí. Não está o Bruno? Então, eu vou... Oi, Bruno, vamos lá. Podia detalhar para nós? Você acha por bem agora ou a gente deixa para o... Pode ser agora, já que é bem básico assim, mas acho que é importante a gente delimitar isso agora para depois já serem feitas em cima disso. Ótimo. É bem rápido até esse tema. Bom, boa tarde a todos. Quem ainda não me apresentei. Vamos lá. Nós temos uma regra geral para a publicidade. E a regra é que todos devem publicar. Todos. Nós vamos observar quem vai ser dispensado de publicar a partir de exceções. Então, nós temos que restabelecer um diálogo aqui, e aí, Daniel, foi muito importante a sua fala, de mostrar a entrega que é para a sociedade. Nós falávamos isso, né, quando preparávamos aí o material, fizemos a reunião, a entrega que é para a sociedade como um todo, e a importância que essa entrega que as agências de veículos fazem, que é a transparência através da publicidade legal. É isso que nós, operadores da publicidade legal, nós temos que ter em mente. Né? Nós temos que valorizar essa entrega que nós fazemos. Um exemplo clássico, aí, quando nós lembramos agora, no aspecto das sociedades empresárias, é as americanas.
né, saiu a publicação de um fato relevante e veio um escândalo à tona. Né? São mais de 540 bilhões já de prejuízo que está envolvendo aí essa situação da Americanas. Né? Nós temos outras situações aí que a gente exemplifica também lá no ambiente das licitações, que foram as contratações de sertanejos em elevados valores. Né? Nós até colocamos isso num artigo lá no Jornal Gazeta de São Paulo. Por exemplo, o caso lá e o que eu vou falar para vocês é público, está publicado graças ao nosso trabalho, que é a contratação do sertanejo lá, o Lima. Como é que é o nome dele? Me falhou aqui a memória. Gustavo Lima. Gustavo Lima. Né? Uma cidade que sofreu com enchente, sofreu demasiadamente com enchente, precisou de recursos federais para se socorrer de enchente e gastou R$704 mil num show. Bruno, voltando à nossa questão específica. Que empresas são obrigadas a publicar o balanço, por favor? E aí, vamos lá. Como eu falei, nós temos a exceção. Então, nós vamos trabalhar as exceções. Todas são obrigadas a publicar, exceto as sociedades anônimas de capital fechado com receita bruta e não faturamento. Receita bruta abaixo de 78 milhões. 2. Sociedades anônimas de capital aberto. Todas publicam, exceto aquelas com receita bruta abaixo de 500 milhões, qualificadas como sociedades de menor porte, registradas na CVM, regulamentadas pela CVM. Essas também não publicam. Todos os outros tipos societários vão continuar publicando normalmente. Um detalhe, pessoal, as sociedades limitadas, elas observam lá o Código Civil, tá? No capítulo Direito de Empresa, Direito Empresarial. Então, aqui nós temos como regra, então, Marcelo, só para responder objetivamente, todas publicam, exceto Sociedade Anônima de Capital Fechado com receita bruta inferior a 78 milhões. Publicam todas Sociedades Anônimas de Capital Aberto, exceto aquelas com receita bruta inferior a 500 milhões, registradas na CVM e qualificadas como menor porte. No ano de 22, receita do ano de 22. Sempre do ano anterior, exatamente. Publicação obrigatória aonde? Em jornal impresso que circula onde? Vamos lá. Se o Estatuto da Companhia prever, ele vai publicar em Diário Oficial e também em Jornal de Grande Circulação. Jornal de Grande Circulação, no local, ele tem que ser editado no local onde está sediada a companhia. Então, nós temos 2 publicações que vão acontecer no Jornal de Grande Circulação, que está sediado, que está editado no local onde está sediada a companhia, resumido no impresso e simultaneamente na mesma página do jornal na internet, como bem pontuou o Daniel aí, com a correta certificação. Assinatura digital não é certificação. Mas é isso aí, Marcelo. Tá bem, Bruno. Obrigado. Daniel, pode continuar, por favor. Desculpe a interrupção. É um show de bola. Marisa, se quiser passar, eu acho é isso mesmo que o doutor Bruno falou. As informações estão nessas dúvidas também aí, né? Para quem tiver dúvidas sobre esses itens, aí tem os valores certinhos, né? E aí está bem especificado aí nessa página. Vamos para a página 12? Quais empresas deverão também, aí são as dúvidas, né? Sobre as publicações também, né? São as principais dúvidas. Página 13. Também são dúvidas. Então, aí temos praticamente 9 dúvidas aí sobre as publicações de SAs aí, que são, eu acho que tem muito mais nas SAs do que poder público, se a gente for ver lá mais para frente. Pode passar, Marisa. Poder público. Poder público, esse ano é um ano que muda muita coisa aí no poder público, né? A gente tem uma lei aí, então a gente tem uma retranca, né, sobre que a gente pôs nessa cartilha, porque a gente achou fundamental que esse ano muda muita coisa aí na legislação para poder público. Se quiser passar para outra página. Bom, tá aí. Então a gente tem a legislação vigente, que é a famosa lei 8666 de 93, né?
E aí, com os artigos, com os 3 artigos aí, os 3 itens, né, referentes às publicações, né? Publicação em Diário Oficial da União, publicação em Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação estadual, local, regional, que são os jornais de terceiro, né? Essa é uma lei que a gente segue aí há anos, né? Com esse tipo, são os famosos avisos de licitações, né? Então a gente segue aí há muitos anos, a gente pratica essa lei. O que muda esse ano? Então, entrou uma nova lei, que é a lei número 14.133 de 2021. É uma lei que ela vem rolando aí no Congresso há muito tempo, né? E aí ela foi aprovada em 2021, né? E aí a gente teve um prazo aí legal de adaptação, que esse prazo ele acaba agora em abril. A lei anterior, que é a 866, a partir de abril, qualquer certame feito por órgão público tem que usar as regras da nova lei de licitação, né? Que é a nova lei de licitação, que é essa 14.133, né? Então, esse ano muda tudo. A partir de abril, muda tudo aí. Claro, quem tiver contratos, prefeituras que têm contratos firmados de 5 anos, né? Ela pode ir utilizando aí esse contrato anterior que é embasado na Lei 866, né? Mas a partir do momento que acaba esse contrato, ela já precisa abrir uma nova licitação nessa nova modalidade. Essa é uma lei aí que a gente brigou muito pelas publicações, o Júlio, a NJ, a Abralegal, a gente brigou muito para incluir aí as publicações dos avisos de licitações, né, nos jornais, né? Então foi uma briga muito forte aí para a gente quase não conseguiu colocar, então a gente brigou, mostrou a importância para o Congresso da publicação, né, do aviso de licitação ser publicado e dar transparência. Daniel, quais são as principais mudanças aí da nova lei? Sintetizando. Então, essa nova lei, ela começa a valer agora a partir de abril, e as publicações legais, você vai ser obrigado a publicar em jornal de grande circulação, né, no estado, você vai publicar na íntegra. Na verdade, a lei atual ela tinha uma brecha com a lei dos pregões, que você podia publicar tudo, você fazia os avisos de licitações dependendo do vulto da publicação. Então, o vulto era dependendo do valor específico, se eu não me engano, era 600 mil, então nem tudo era publicado, né? A prefeitura não precisava publicar todo tipo de licitação. A partir desse ano, com essa nova lei, toda a publicação é obrigatório publicação em jornal de grande circulação. Toda licitação. Então, uma licitação de R$500, R$1.000, obrigatório publicar em jornal. Não tem mais vulto. Então, acabou esse negócio de vulto. Qualquer licitação, ela é, por lei, obrigado a publicar no portal único de contratações, que o governo criou um portal único, né? Onde todas as licitações vão ser praticamente eletrônicas, e ele precisa anexar lá todo o processo, né, do certame lá nesse portal, e também fazer a sua publicação no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial do Município e publicação no Jornal de Grande Circulação no Estado, né? E também... Daniel, deixa eu te interromper rapidinho, que eu acho que deve ser uma dúvida geral. Você falou em relação aos contratos que estão vigentes sobre a Lei 8.666, tá certo? Aí você falou que quem for renovando aí até 5 anos vai ficar no regimento da Lei 8.666, tá? Mas se é obrigatório, a partir de 1º de abril, não vai valer o que está determinado na nova lei de licitações? Não, então, qualquer certame, qualquer licitação que eu abra a partir do dia 1º de abril, eu sou uma prefeitura, vamos supor, um órgão público. Toda licitação que eu vou abrir a partir do 1º de abril, eu preciso abrir embasado na nova lei de licitação, as regras da nova lei de licitação. Se eu estou vamos supor, uma prefeitura, eu tenho um contrato com um jornal, com algum tipo de segmento, que eu já tenho um contrato firmado, que ele já tinha um contrato que eu posso aditar durante 5 anos, eu consigo manter esse contrato durante 5 anos até ele esgotar. A partir do momento que ele esgota, aí quando eu for abrir um novo processo licitatório, aí sim eu sou obrigado a abrir pela nova lei de licitação. Mas então, se faltar 3 anos para completar os 60 meses, por exemplo, esse órgão ele vai poder ficar publicando apenas as licitações de grande vulto, por exemplo? Não vai ter que publicar tudo conforme rege a nova lei de licitações?
Não, veja bem, o que eu falo é referente ao contrato, tá? Então, é um contrato de aviso, é um contrato que ele tem com, na verdade é um contrato, vamos supor que ele tenha com o jornal, e que ele tenha que publicar aquilo lá, né? Então, qualquer contrato, ele pode aditar esse contrato, entendeu? E aí ele segue a regra normal, né, daquela lei anterior. A partir do momento que ele rege a nova lei, não tem mais essa, né? Oi, só um minutinho, Daniel. Está fazendo a pergunta para o Daniel pelo microfone. Por favor, você pode continuar por escrito, porque a gente fechou todos os microfones dos participantes para não ter muito problema por aqui, tá bom? Por favor, só informa, por favor, seu nome para a gente identificar aqui. Eu peço, por gentileza, que continue mandando as perguntas por escrito, tá bom? Já vou começar aqui, o Daniel está encerrando, eu vou começar a fazer as perguntas dos participantes. Que daí eu vou encerrar aqui, daí também o Júlio, que é o jurídico, o doutor Bruno também podem ajudar aí nessas dúvidas, né? Então, aqui a gente tem o quê? A Lei 866, que é a lei atual, que ela exige o quê? Publicação no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado, e em jornal de grande circulação no Estado, e também se houver em jornal de circulação no município ou na região, né? Na nova lei de licitação, o que vem aí? A gente tem na nova lei de licitação o artigo 54, que exige o quê? Obrigatória a publicação do extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, ou no caso de consórcio público, no ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação. Tá? Então, esse é o item que está na lei atual, que foi um item muito discutido aí, porque a gente teve uma ação muito forte para explicar a importância da transparência nas publicações. O Congresso pôs nessa nova lei, o nosso presidente tentou vetar, e aí conseguimos derrubar esse veto, aí explicando a importância disso, né? O Congresso ainda deu um aval explicando da importância dessa publicação, né? E aí a gente tem um artigo 175 nessa lei, que é um artigo de transição, que ele dá um artigo de transição, que seria que até dia 31 de dezembro de 2023, até o final desse ano, né, os municípios deverão divulgar, complementar de suas contratações mediante a publicação de extrato digital em jornal diário de grande circulação local. Então, as publicações locais, elas também são obrigatórias aí até o final desse ano, em jornais locais, tá? Até uma transição que foi feita num artigo de transição aí nessa nova lei. Né? Aí embaixo a gente coloca aí o link também das duas leis, para quem quiser ir lá atrás e ver direitinho elas, tem a Lei 866 e a 14.133. Um detalhe, né, que o Júlio também tinha falado, essa nova lei de licitações, ela já está valendo, tá, gente? Então, tem muitas prefeituras que não estão usando a 866 e já estão usando ela, mas tem prefeituras que estão aguardando aí ela acabar o prazo da antiga, que é a 866, para começar a usar, tá? Marisa, se quiser passar para 16. Bom, aí é a mesma coisa, mesmas informações aí, que também são obrigatórios para esse tipo de publicação, né? É a acessibilidade, né, das versões digitais, não limitando aí a acessibilidade e gratuita, né, nessas publicações, né? Tamanho de texto, que é uma exigência por lei, né, que a gente veio falando aí da importância de cumprir essa lei aí de tamanho mínimo de fonte, letras não condensadas e comprimidas, né? Publicações datadas também nas publicações legais, com chave ICP Brasil de segurança, ferramentas de busca também, né? Isso aí, a gente pôs muita coisa relacionada às digitais, porque é uma coisa nova aí no mercado, né? A importância sobre os sites, né, de ter uma boa busca, né? Marisa, se quiser ir para 17, vamos ver lá o que tem. Cálculo de preço, né, que a gente já utiliza, que é o centímetro coluna também, a gente pode também para as publicações impressas digitais usar o mesmo modelo. E tempo de publicação aí de deixar o arquivo no site dos jornais aí de no mínimo 5 anos, né? Eu acho que seria isso. Vamos ver o que tem mais na 18. Não tem. Bom, aqui são as dúvidas frequentes, né? Então, são dúvidas quais são as publicações obrigatórias, né? A nova lei, a antiga lei, né? A 866, que vai se extinguir aí. E formatação de publicação, né? A gente põe a importância do tamanho de corpo e tal.
Vamos ver o que mais tem aí. São 3 perguntas aí. Vamos para 19. Olá, não, é só isso mesmo. Então, você vê, poder público são só 3 perguntas, aí não tem muito o que fugir. Agora, quando a gente fala em SAs, tem muita informação sobre tamanho da empresa, faturamento mínimo e assim por diante, né? Bom, eu acho que esse é um trabalho que a gente fez, ele veio um pouco mais completo, como eu falei no começo lá, e é o que o Vlamir sempre fala, né, da Abra Legal. Publicidade legal é uma árvore, né? É uma árvore, e aí elas têm vários braços aí que a gente precisa, não adianta a gente só cuidar de uma área, né? Só cuidar da SA, eu só trabalho com poder, não adianta, é uma árvore como um todo. Então a gente precisa fortalecer essa árvore, né? Todos esses ramificações, né? Para quê? Porque a gente falar a mesma língua e fortalecer a importância da transparência e a importância da publicidade legal. O Júlio e a NJ fizeram um trabalho muito forte aí, que eu acho que foi assim, foi o pontapé inicial de transição, né? Porque eu sempre defendi a publicidade legal e eu achava que tinha 2 saídas. Eu falava isso para o Júlio, falava, Júlio, tem 2 saídas, ou vai morrer, porque é uma área muito técnica para a gente explicar para os parlamentares e própria para a população a importância de se gastar com publicidade legal, né? É uma coisa muito técnica, então explicar a importância disso. Eu falei, Júlio, ou vai morrer, ou a gente vai conseguir fazer a transição para o meio digital. E graças a Deus, o Júlio com a NJ, acho que com a exigência da nova lei das SAs, né? Com a exigência da mudança da lei das SAs, e conseguiu a NJ incluir essa migração, né? Da resumida no impresso e da íntegra no digital, né? Então, essa migração, acredito que foi um pontapé inicial para a gente trazer essa publicação para o meio digital, né? Então, acho que, e não morrer ela, né? Porque ela estava vinculada aí de querer acabar, né? Se extinguir esse bolo aí publicitário, essa transparência toda. Então, acho que foi um pontapé inicial, e como eu falo aí, né? É uma árvore. A gente precisa fortalecer para que a gente faça essa transição das publicações dos sites. Daniel, obrigado. Eu vou passar agora para. Agradeço profundamente a ti, ao Pereira, pela apresentação, pelo trabalho do Comitê Mercado Anunciante, por ter colocado. A cartilha é autoexplicativa, né? Quer dizer, eu recomendo uma leitura atenta nas áreas comerciais, nas agências, porque ela é autoexplicativa. Então, eu vou privilegiar aqui as questões que possam complementar a cartilha. Tá? E tem uma questão que eu vou tomar liberdade de responder muito objetivamente, tá? Porque ela é muito simples, e eu vou explicar por quê. Então, e por ser simples, eu vou responder. O André dos Reis disse que ele comprou uma plataforma para publicar publicidade legal num jornal pequeno, de uma cidade pequena, mas deixou de imprimir semanalmente o jornal. E aí o cartório não aceita o registro. E o que ele pode fazer? Não há saída. A lei exige que seja em jornal impresso, e há uma razão para isso. É preciso ter a edição impressa, porque ela é o registro físico do balanço e das licitações, e se nós acabarmos com a exigência do jornal impresso, como alguns defendem, e a NJ tem um movimento em contrário, no dia seguinte acaba a publicidade legal na prática. Porque surgiriam milhares e milhares de sites publicando por valores aviltados, sabe-se lá em que condições, publicidade legal. Então, nós defendemos, né, e assim a lei prevê, que seja sempre em jornal impresso, pelo menos no caso do balanço, de um resumo. Ok? Eu vou passar a pergunta da Bruna Tesch. Talvez o Pereira ou o Daniel possam responder. Ela pergunta, a Bruna Tesch da 0 Hora, e pergunta se algum publisher tem alguma sugestão de ferramenta que usa para conferir que os arquivos dos clientes estão cumprindo o papel de formatação exigido pela lei. Eu tenho aqui minha área operacional que segue a lei. Mas não tem nenhum arquivo, não. Eles recebem o anúncio, eles fazem uma análise se o corpo do texto ou o título está dentro da lei. E a gente segue o que foi determinado. Isso é feito no olho, não tem uma ferramenta digital. A gente tem um sistema chamado EasyClass, que é uma captação de anúncio que a gente usa, se ela quiser, porque a verdade é que esse sistema EasyClass, quem lançou lá no passado foi o 0 Hora. Então, esse sistema já existe.
dentro da área operacional dela, ela pode até tirar dúvida qual o sistema. Se o sistema dela não estiver apropriado, ela pode nos procurar, que a gente mostra como que é feito o trabalho aqui. Esse trabalho é feito por todos os jornais e estamos aqui para colaborar da melhor maneira possível. Obrigado, Pereira. Paula Carvalho pergunta: tenho dúvida de como conseguir a chave ICP. Tem um site para aquisição dessa chave? Como é que se consegue a chave ICP, pessoal? Daniel, é você aí, Daniel. Daniel, como é que consegue a chave ICP? Então, a chave, você é obrigado a fazer, você pode contratar uma empresa que tenha assinatura, certificação digital, né? Então, você tem várias no mercado aí que você possa contratar empresas de certificação digital. E aí, daí que nada mais é do que uma assinatura. O jornal precisa fazer uma assinatura daquela publicação, né? Carimbar aquela publicação. O importante é o quê? Que quando você contratar essa certificadora, essa empresa, você exija que você tem que assinar com chave ICP, né? Porque existe dois tipos de assinatura. Você pode assinar sem chave ICP ou com chave ICP. Então, é só como a exigência da lei pede chave ICP, é que você contrate esse serviço, né, dessa certificadora com chaves ICP. E aí você tem um site do governo, que é o ITI, que você ainda pode fazer outros testes, tentar assinar, jogar esse PDF lá no site do ITI, que é o site oficial do governo, e o governo vai te dar um documento assinado. Fala, foi assinado corretamente, com chave ICP, ICP Brasil, tal, de segurança pelo jornal, tal. Então, ele precisa primeiro contratar uma certificadora, né? Eu vou dar até uma sugestão em cima disso, Daniel. Viu, Marcelo? O Daniel é uma pessoa que ele passou todas as informações dessa chave ICP, por isso que eu dei para ele. Até a empresa que nós contratamos aqui no Estadão para fazer a certificação digital com essa chave ICP, foi uma indicação do Daniel. Depois, se as pessoas quiserem passar, o Daniel pode listar 3, 4, 5 empresas, você contata essa empresa, negocia com eles, porque você vai ter a certeza que você vai ter a chave ICP e ela passa a ser a empresa que venha trabalhar para você aí dentro do seu jornal. Isso. Tem diversas empresas, né, que você possa contratar, e o importante é que você vai ter que contratar em cima da sua demanda. Então, você tem que calcular sua demanda aí, né, porque é em cima de envelopes que eles falam, né? Então, vai dependendo da demanda que você vai ter, você faz um contrato, e aí mas exige que seja com chave ICP Brasil, não só uma assinatura. A Abra Legal também tem algumas indicações, né? Dá para a gente, qualquer dúvida, a gente pode tirar com a gente, dar algumas sugestões. Tá bem. Pergunta do doutor André aqui, do doutor Bruno, do André, rapidamente. Minha outra pergunta em relação ao balanço de entidades terceiras, entidades assistenciais, por exemplo. A publicidade meio digital certificada vale para entidades do terceiro setor, Santa Casa e entidades assistenciais, doutor Bruno? Seu microfone está fechado, doutor Bruno. Alguém quer responder? Não estou ouvindo? Bruno? Agora sim, Estão me ouvindo aí? Sim, perfeito. Vamos lá. Essas entidades do terceiro setor, elas só vão ser obrigadas a publicar se receberem recursos. Então, se receberem recursos, elas têm que publicar. A regra delas não é das SAs, tá? É importante que vocês entendam isso. Então, se elas receberem recursos de entidades governamentais, elas devem publicar mais em jornal de grande circulação ou na imprensa oficial. Ela vai eleger jornal de grande circulação ou imprensa oficial. 99% das entidades de terceiro setor publicam em jornais privados, porque é muito mais barato. Então, se receber dinheiro do terceiro setor, vai publicar em jornal privado. E aí, a lei ela não fala se vai ser eletrônico ou digital, não tem essa especificidade que tem para as SAs. A SA tem uma obrigatoriedade de que tenha a versão impressa e digital. No caso das entidades de terceiro setor, as OCIPs, né, elas não precisam observar aí a versão impressa ou digital. Se tiver digital com certificação, entendo eu que não tem problema nenhum. Perfeito, obrigado. Ô Bruno, eu acho que é só importante mas tem que ser publicado por empresas jornalísticas, né? Por veículos de comunicação seriam, né? Perfeito. Não pode ser uma associação. Jornais, jornais. Jornal. A lei ela fala bem claro, jornal. Ou na imprensa oficial. A lei ela não fala qual imprensa. Então, muitos falam, pode ser no Diário Oficial da União, pode ser no Diário Oficial do Estado. Eu prefiro orientar os meus clientes aqui a fugir dessa polêmica, falar, olha, faz o seguinte, ela fala jornal de grande circulação. Jornal de grande circulação, a gente tem bem claro para nós o que é.
vai lá num jornal privado, você vai gastar muito menos e vai garantir a efetividade da sua publicação. Ok. Pergunta de Everton Caetano, gerente comercial do jornal O Município de Brusque. Pergunta o seguinte: na questão da busca, é obrigatório ter busca por todos os parâmetros, nome da empresa, CNPJ, etc., porque no caso deles, eles não têm, só tem a busca por data. Quem quer responder isso, Daniel? Então, isso aí foi uma sugestão que a gente deu, né? A gente acha importante a busca, né? Muitos clientes, a gente teve aqui também no jornal só por data, mas os clientes ficam perdidos, né? Porque o cara não sabe quando publicou, o que foi. Então a gente fez ali uma sugestão, é uma sugestão, né, da NJ e da Abralegal, de o quê? Você ter outros tipos de busca, pelo nome da empresa, CNPJ, segmento, SA. Bem lembrado, Daniel. Até, Marcelo, até o nome fantasia. Muitas pessoas não sabem o que é Casas Pernambucana, né? Que é o nome, a razão social. Então, seria a razão social, o nome fantasia, CNPJ, todos os dados que ele puder colocar, vai facilitar a busca dentro da empresa, dentro do veículo dele, tá? Tá bem. Vlamir, você quer complementar? Eu quero complementar. Boa tarde a todos. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos os palestrantes aí. Eu quero emendar essa fala do Pereira aí, que é recorrente das empresas e sociedades anônimas, estão advertindo a nossa associação da dificuldade de acesso dos jornais. Então, assim, o trabalho que a gente vem fazendo com as juntas comerciais, do acesso do Vogal nos jornais, através do segundo QR Code, o acionista, o anunciante, ele tem dificuldade em achar a publicação dele dentro do jornal. Alguns jornais, eles fecham a publicação. Essa publicação, como foi paga pelo cliente, ela tem que ser acessível. Então, assim, eu peço aos jornais que deem um acesso livre quando for feita a publicação. A certificação também, como nós temos bastante agências aqui, Marcelo, o primeiro passo para você estar de acordo com a lei, quando o cliente lhe procura, é você ter a certeza que esse jornal que o cliente vai publicar, ele esteja de acordo com a lei das SAs, que ele tenha o jornal impresso, que ele tenha a acessibilidade e a rastreabilidade da página do site do jornal como uma empresa jurídica. O que está acontecendo hoje, muitas empresas estão se auto-certificando. Vai lá no PDF do Acrobat e fazem uma assinatura digital e colocam como se fossem certificadas. Como o Daniel falou, tem que ter a contratação de uma empresa certificadora. Então, assim, na Abralegal nós tivemos várias consultas, eu indicava a maior, só que essa maior, num dia você falava com o José, no outro dia você falava com a Maria, no outro dia você falava com o Francisco. Hoje nós temos as parcerias com as certificadoras e ela vai especificamente no jornal. Então, assim, é o cuidado do primeiro da agência e depois do jornal ter a certificação correta. Era isso. Muito importante tua alerta, Vlamir. Eu gostaria de complementar e reforçar, na verdade, a importância de não ficar sob paywall ou uma área fechada a publicidade legal nos jornais, né? E, além disso, eu gostaria de reforçar, de pedir, sugerir que as publicidades legais fiquem numa área, uma aba do site, por exemplo, né? Que tenha lá publicidade legal, assim como tem colunistas, como tem esporte, como tem, enfim, outras áreas, para facilitar a identificação, para facilitar que as pessoas encontrem, porque isso nos ajuda na defesa da transparência e da ampla divulgação das publicidades legais que nós defendemos na esfera pública. É uma reclamação recorrente, viu, Marcelo? É importantíssimo. Esse ano de 2022, o acionista vai tentar pegar a publicação ou a agência, porque hoje, antigamente, quando tinha o Diário Oficial dava essa acessibilidade. Os jornais, por eles terem o flip lá fechado, eles ainda estão em adaptação para deixar aberto. Então, o cliente, a agência de manhã, 8, 9 horas da manhã, ela vai até o jornal e ela mesma baixa os PDF. E ela tem a dificuldade de achar na aba, às vezes está escondido lá no menu, publicidade legal lá embaixo. Então, eu vou orientando as pessoas, jornais pequenos, médios, grandes, a dar essa acessibilidade. Perfeito. Outra pergunta, Vlamir, para ti aqui, com relação, ou para ti, Pereira, o que mais quer falar, com relação ao parâmetro de centímetro por coluna e a precificação da publicação no digital.
estão conseguindo, as agências, os veículos estão conseguindo praticar os mesmos valores do impresso? Sim. A cliente alega que não tem custo gráfico. Como é que defende isso? Eu já tive... Pois não. Deixa eu dar uma reforçada nisso, que eu acho que essa pergunta é muito pertinente, muito importante para a gente. Eu vou responder, Marcelo, fazendo outra pergunta em cima, que aconteceu isso muito em 2022, eu, Vlamir, doutor Bruno, Daniel, o Irã, discutimos isso muito. Uma pergunta primeiro. Coluna Centímetro, a gente conseguiu implantar em 2022, vários jornais conseguiram aumentar até para o digital, porque uma das coisas que a gente vende no impresso é circulação. No digital, a gente vende audiência. Uma pergunta que muitos fizeram o ano passado várias vezes para a gente, e a gente explicou e deixou bem claro. A gente vai ver, eu vou enriquecer essa fala. Não podemos vender o impresso e bonificar o digital, nunca, porque amanhã começa a diminuir a frequência no impresso, você vai cobrar o quê do seu cliente? Então, nunca utiliza esse modelo. Então, modelo assim, cobra-se impresso, cobra-se digital. Se possível, o digital seja mais caro do que o impresso hoje. Perfeito. Vou emendar, Marcelo, eu vou emendar a fala do Pereira, se me perdoa. Eu tenho muita consulta de jornais do interior do Brasil. Mas eu não tenho, ou que não tenho impresso, ou que não tenho digital. Mas, como o Pereira falou, eu vou cobrar, mas é só um site. Não, não é só um site. Você tem a certificação, você tem a adaptação do site, você tem um trabalho de você, quando a OPEC recebe o material, você tem que ter uma pessoa para subir isso para o site, certificar. Então, não é um custo tão barato. Então, assim, foi o que o Pereira falou. Amanhã, a tendência é nós irmos para o online, eu acho que vai demorar um pouco mais, nós cobrarmos as duas plataformas, tanto no impresso quanto no digital. O que vai acontecer em 2023? As pessoas me perguntam também. Ano passado, em 2022, publicou-se muito na íntegra, pelo medo da mudança de lei, os clientes receberam das assessorias as publicações em cima do time, e aí vamos publicar na íntegra. Então, os jornais publicaram tanto na íntegra, no impresso, quanto no digital. Já existe uma conversa, um burburinho que as assessorias estão oferecendo o balanço resumido. Então, assim, publica-se o balanço resumido no impresso e também na íntegra no digital. Com essa confusão que deu das lojas americanas, já também houve conversas do pessoal publicar tudo na íntegra. Deixa eu só reforçar, Marcelo, isso. O Vlamir falou muito bem, tem um curso dos veículos de comunicação, dos nossos veículos, a gente montou uma redação para cuidar dessa plataforma, a gente montou essa plataforma, nós temos uma certificação digital, nós temos as informações online e tem a parte operacional para cuidar de todo esse material. Então, o curso, muita gente pergunta para a gente, mas agora não tem mais o curso de papel e tinta. Gente, o curso de você montar uma plataforma e manter ela online é muito mais caro do que você só rodar o jornal. Então, isso é muito importante. E reforçando o que o Vlamir falou, a lei diz para a gente, né? Você pode, não é obrigatório, publicar o balanço resumido no jornal e na íntegra no digital. Lembrando que você pode. O cliente, se ele quiser optar em fazer na íntegra dos dois, foi o que aconteceu em 2022, nós incentivamos, porque ele evita um custo. Quando ele faz o resumido no jornal, ele paga por uma auditoria, né? Aí depois ele vai fazer na íntegra, no digital, ele vai pagar novamente. Então, esse dinheiro ele está mandando para fora quando ele poderia deixar dentro dos veículos de comunicação, dentro das agências de publicidade. Então, a gente usou esse argumento, e é verdadeiro, em 2022, e foi um sucesso. Para mim, você lembrou muito bem, o doutor Bruno toda hora cita isso, a transparência aí nas lojas americanas. Se não fosse o balanço, a gente não ia descobrir esse rombo das lojas americanas. Então, mais do que nunca, a importância da transparência, a importância da publicação em veículos de grande circulação. Pereira, só para reforçar mais uma coisa, também que todos me consultam sobre a CVM. A CVM, ela lançou uma normativa que ela, na verdade, nos ajudou.
que acontece? Ela especificou o que é uma publicação mínima. Então, aquele balancinho caixa de fósforo, que só eram os quadros, hoje ele tem regra. Então, são 5 itens mínimos. Relatório da administração, demonstrações financeiras, notas explicativas resumidas, parecer dos auditores e parecer do Conselho Fiscal, se houver. Então, a gente está trabalhando, a CVM, ela regulamentou, as pessoas ficam, não, mas agora acabou a publicação, como o doutor Bruno colocou lá, abaixo de 78 milhões para capital fechado, está desobrigada. Desobrigado não quer dizer que ela não possa publicar. Se o cliente quiser publicar, ok, melhor para os jornais, para as agências. E a capital aberto, com receita bruta, receita, não faturamento, abaixo de 500 milhões. Muitas das empresas de capital aberto passam longe disso. Eu só queria destacar esse caso que o Pereira falou e o Vlamir, que é da cobrança, muito cliente reclamando, falou que é absurdo se pagar o digital, mas a gente tem que mostrar para o cliente que a gente vende publicidade, nós somos publicitários, né? A gente vende, os jornais vendem publicidade, então a gente vende a publicidade no impresso, que tem um custo alto de distribuição e impressão, e a gente também vende a nossa audiência no site. É uma audiência que ele está cobrando, né? A gente não pode deixar de cobrar essa audiência e, como o Pereira falou, tem todo um custo por trás aí de 5 anos de arquivamento de material, certificação e a audiência em si, né? E detalhe também, a junta comercial, ela vai entrar, o processo termina da publicação quando a junta comercial verificar no seu site se você realmente tem a certificação e se você está dando a rastreabilidade. O que o Marcelo pediu é o que eu ia falar sobre a rastreabilidade, a acessibilidade da junta comercial. O Vogal tem que acessar muito rapidamente a publicação dentro do seu veículo, através de um segundo QR Code. O Vogal não tem tempo de ficar procurando www.jornaltal, / ou ir lá no menu. Ele não tem esse tempo. Se ele tiver que procurar, ele vai dar a exigência. Então, os jornais têm que ter a acessibilidade fora a certificação. Eu quero dizer o seguinte, quem tiver essa facilidade tem uma vantagem competitiva. Tem concorrência entre os veículos. Então, assim, dar essa facilidade de localização é uma vantagem competitiva. Sem dúvida. Então, esse é um Excelente, Marcelo, excelente ponto. E valoriza, né, as publicações, né, ficam fáceis, acessíveis, que é o que a gente quer que sejam mantidas, né? Eu tenho uma pergunta aqui da Juliana que eu vou passar para o Júlio, tá? Ela diz o seguinte, Juliana é assistente do Diário da Manhã de Recife. As publicações, ok, de balanço, etc., devem ser no impresso e no digital do mesmo veículo. Mas o impresso pode ser vendido, pode circular somente na sede do jornal? Então, a lei, ela não trata especificamente disso, né? Ela fala que o jornal deve ser de grande circulação, né? O ideal é que ele seja vendido em bancas ou até mesmo distribuído gratuitamente. Não há vedação a isso, mas é importante que ele tenha uma circulação maior, né? Para que possa ser dada a transparência devida. Essa é uma dúvida também da Paula Carvalho, diretora da Folha do Mate, lá de Venâncio Aires. Ela pergunta o seguinte, o que configura grande circulação? Pode ser sem periodicidade definida? Olha, depois eu vou digitar meu e-mail aqui no chat. Depois eu pediria para que ela me enviasse um e-mail, que a gente tem um parecer aqui que trata das questões de grande circulação. É meio complicado essa questão, não tem uma definição muito clara, em alguns lugares tratam de um jeito, em alguns lugares tratam de outro. Eu tenho aqui... Mas, Júlio, tem uma importância, assim, ele não pode ser um jornal, ele tem que no mínimo, ser editado cinco dias por semana. Segunda a sexta, de terça a domingo, ele não pode ser um jornal impresso, que ele tem uma edição por semana. No mínimo, grande circulação, ele não dá qual a tiragem dele, qual a circulação, mas ele obrigatoriamente ele tem que circular 5 dias na semana. Então, depois, é a Paula, Marcelo? Eu não lembro aqui do nome. Eu compartilho com você, Júlio. Oi? Sim. Eu peço para que ela me envie um e-mail, eu vou colocar meu e-mail aqui no chat, depois a gente trata desse assunto mais... É uma questão em aberto, assim, né? Quer dizer, tem não existe uma definição na lei do que seja jornal de grande circulação.
Exatamente. Mas deve ser entendido como um jornal de circulação expressiva. Isso. Circula de maneira Posso dar expressiva. uma palavra, Marcelo? Olha lá. Inclusive, eu conversei com a Paula. O que acontece? A região, os jornais, tem jornais pequenos, médios e grandes. Então, o que acontece? Os jornais do interior, às vezes, eles não conhecem de publicidade legal e querem entrar no mercado. Eu venho conversando com vários jornais do Brasil que, assim, toda empresa de sociedade anônima, ela está localizada na sua região. Pela falta da publicação, às vezes a pessoa tem o jornal impresso, tem o site e não tem a parte comercial. O que eu oriento as pessoas? Procurem as empresas e sociedades anônimas da sua região, porque elas vão procurar as agências e se na sua região não tiver, o jornal não estiver de acordo com o exigido pela lei, elas vão procurar o jornal da capital. Então, assim, monitorar essa sociedade anônima e ir atrás dessa sociedade anônima através também de representações de agências. E é uma questão também de relativa, né? Porque a Folha do Mate em Venâncio Soares, que eu conheço bem, é um jornal de circulação importante na região do Parque de Venâncio Soares. Mesmo impresso que seja digital. comparado com jornais de Rio e São Paulo, uma circulação bem menor. Então, tem que ser entendido de uma maneira relativizada, né? Grande circulação para quem e onde, né? Então, isso é uma defesa que se faz. E outra coisa, né? A defesa que nós fazemos é da transparência. Então, eu não quero que circule o balanço publicado ou não publicado, ou publicado de forma quase clandestina, ele não beneficia a marca da empresa. Isso é importante você falar, Marcelo, porque assim, se os jornais, você falou da concorrência, se os jornais não se adaptarem, a gente tem que ficar muito, muito atento com esses blogs, portais. Nós já tivemos consultas de portais querendo publicar balanços. E eles não têm a parte impressa. Então, assim, o jornal tem o impresso, tem digital, é questão de ajuste. Vamos trabalhar aquele cliente da sua região. O próprio jornal, a Folha do Mate, eu pedi para ela monitorar as empresas de sociedades anônimas, que com certeza elas estão publicando em jornais da capital. Lamir, pegando aqui a embalo aqui, ó. Margarete Cedraz, diretora comercial da Folha do Estado da Bahia. A empresa tem que publicar o balanço de uma de suas unidades Fabris, né, uma das suas fábricas, no jornal de circulação onde está localizada aquela unidade ou pode ser feita no jornal onde está a matriz da empresa? Ela tem que publicar, se for uma filial e tem o CNPJ vinculado à empresa da região, ela tem que publicar na região. Ou então, de repente, não tem o jornal da região, ele pode publicar num jornal nacional, de abrangência nacional. Estadual ou nacional. Tem jornais que abrangem nacionalmente. Flamir, mas isso é se for um CNPJ local. Você fala, se fosse uma filial com CNPJ... Uma filial. A matriz ela tem que estar na sede. Entendi. Pergunta para o Dr. Bruno Vicente Alves, do jornal Mantiqueira de Poços de Caldas. A prefeitura local criou um site oficial e não publica os atos oficiais no jornal impresso digital. Isso é legal? Como obrigar o município a fazer essas publicações legais? Vamos lá. Pessoal, não pode nenhum meio de comunicação substituir aqueles que estão previstos na lei. Então, você tem lá, a lei ordena o seguinte, publicar em diário oficial da União, no caso dos órgãos públicos, né? Aqui a gente fala do poder público. Publicar em diário oficial da União, do Estado, do município, ou do Distrito Federal. Essa publicação vai acontecer de acordo com a origem da verba. Então, nada muda em relação à lei anterior. Nos jornais de grande circulação. E aí a lei coloca bem como em jornal de grande circulação. Lá no artigo 175, parágrafo 2º, vai falar também para publicar complementarmente em jornal local. Então, o fato de ter publicado no próprio site não substitui a publicação em jornal ordenado em lei. Nesse caso, você tem que apresentar uma reclamação na prefeitura e pedir, e até em última análise, a nulidade desse processo licitatório que foi publicado exclusivamente no site, no portal do município. Pede a quem, doutor Bruno? Pede ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas? Qual é o que faz o jornal nesse caso que a prefeitura se recusa a publicar a licitação? Até por uma política de boa vizinhança, a gente começa dentro da própria administração pública. Se lá dentro não resolver, e aí muita gente fala, Bruno, mas eu mando lá, o pessoal ignora. Aí você vai para Tribunal de Contas, Ministério Público,
Ministério Público, sobretudo, tem um peso muito forte. Geralmente, eles têm uma repulsa violenta à não publicidade, né? Porque isso traz nulidade e dá uma ideia aí de direcionamento de resultado. Então, é bem bacana, caso na administração não resolva, ir para MP e Tribunal de Contas. Nós estamos notificando, também. Importante destacar, eu também faço parte da Abra Legal, a gente fez um trabalho junto com órgãos, né? Muitas prefeituras não publicam. A lei é clara, publicar, então até os itens nessa cartilha explicando. Muitas prefeituras publicam no Diário Oficial do Estado e acham que não precisa publicar em jornal de grande circulação. E a gente notificou, aí só no estado de São Paulo foram quase 300 municípios que não publicam. E a gente notificou via associação, então, caso esses jornais tenham seja associado à NJ, também entre em contato com a associação, para a gente estar ciente, né, dessa falta de publicidade. A própria Abra Legal fez essa notificação, primeiro para as prefeituras, já tivemos retorno, muitas já abriram licitação, porque sabiam que estavam erradas, muitas não abriram licitação. As que não abriram licitação, a gente vai entrar em contato novamente, e se não abrir licitação, a gente vai entrar no Tribunal de Contas, porque o maior medo de qualquer prefeito é o Tribunal de Contas. Quando a gente chega no Tribunal de Contas, eles têm medo porque eles sabem que ele pode perder o mandato, pode ficar inelegível. Então, o maior medo de órgão público é o Tribunal de Contas. Então, mas para o jornal não se desgastar diretamente com o Tribunal de Contas, procure primeiro a associação, faça esse trabalho, tenta conversar com a prefeitura e esse é o caminho. Mas a lei tem que ser cumprida, né? E aqui tem o caso da associação, o Miguel Rosa, do Grupo GM Câmara de Goiás, relata um caso parecido, que em Goiás, a Associação Goiana dos Municípios criou um site onde as prefeituras pagam uma mensalidade de R$3 mil e tem uma quantidade ilimitada de anúncios. Agora as prefeituras estão migrando para esse site e deixando de publicar nos jornais de grande circulação. Então, de novo, esse é o caso, né? Tem que notificar, tá? Dizendo que isso é um descumprimento da lei, e aí depois a Abra Legal, a NJ, pode, enfim, até reforçar isso, mas eu acho que a denúncia, no caso, legalmente, deve ser feita pela parte direta. Esse é um trabalho aí que a gente vem combatendo, são associações, né? Que o cara acaba publicando, não para uma empresa jornalística, mas numa associação. A gente tem esse caso muito forte, que é um trabalho que a NJ, a gente vai tentar desenvolver junto da Abra Legal nesse ano, que é em cima dos cartórios. Os cartórios, hoje, para quem aí dos jornais sabe que publicava os editais de proclamas e protestos, todos os jornais publicavam isso. E esse tipo de publicação migrou para o site das associações dos cartórios. Então, a própria associação do cartório tem um jornal, né, que não gera conteúdo, não gera nada. E não é empresa jornalística. Na verdade, não é nem empresa jornalística. Então, é uma coisa que a gente precisa combater para mostrar que é publicidade legal. Quem faz a publicidade legal e dá transparência são os jornais, não as associações, né? Então, é um trabalho que a gente vai ter aí para 2023 aí para essa árvore, né, Vlamir? Para uma dessas árvores, a árvore não ficar... Detalhe maior, uma associação é sem fins lucrativos. O jornal, ele tem um fim lucrativo. E as associações estão aí, que o Marcelo falou, R$3 mil. Quer dizer, é totalmente irregular. E a gente está notificando, Marcelo, os prefeitos, e eles estão, alguns, como o Daniel falou, voltaram a publicar, e outros estão lá debatendo, a gente está em cima deles, e se não publicar, vão para o Ministério Público. É isso mesmo. A pergunta de Henrique Reim, da Zap Documentos de São Paulo. Ele observa o seguinte, talvez o doutor Bruno e o Vlamir consigam explicar isso. Fica entendido, conforme o artigo 289 da Lei 6404, que as informações mínimas a serem contidas nas publicações resumidas de demonstrações financeiras, mas olhando para outros tipos de documentos, como as atas de Assembleia Geral, existem informações mínimas a serem dispostas na versão resumida, na impressa, sem que gere nulidade ou para que a publicação sintetizada se justifique. Ou cabe à própria companhia avaliar o que deve ou não compor na publicação resumida. Em síntese, o que deve constar da publicação resumida? Eu vou falar, atas, por exemplo, né? As atas, por exemplo, elas são registradas de modo na íntegra. Então, assim, o que eu oriento as pessoas? Porque o cliente quer sempre pagar menos. Então, às vezes, uma ata de constituição, ela tem lá duas colunas por 3 centímetros. Quer dizer, só tem o CNPJ, razão social, CNPJ, data e hora da ata. Então, isso é totalmente regular.
as juntas comerciais já estão entendendo que elas têm que dar exigência. De acordo com como foi registrada, é o trabalho que nós vamos fazendo, participando de eventos, juntas comerciais, e elas entendam que, da maneira que for registrada, ela tem que ser publicada. O que eu oriento, se for fazer um resumo, que sejam apenas resumos de datas, de horas, de extensos. Agora, você tirar texto para simplesmente ganhar a concorrência, e o cliente, quem vai ganhar somente é o cliente. A agência vai perder, o jornal vai perder, e passível de exigência. Então, o que é a exigência da junta comercial? Republicação. Então, quem vai arcar com isso? A agência que contratou, o jornal que publicou, e o cliente pode perder prazo, com multas seríssimas. Ô, Vlamir, como é que vocês estão orientando, no caso, para as agências, o que você falou aí das atas de constituição de empresa, que são aquelas atas maiores, né, tal. Mas no caso de atas, tipo atas de convocação de assembleia, como é que vocês têm orientado essas, no caso, resumidas aí, que a lei fala que pode ser? Como está meio nebuloso ainda, a gente não sabe, porque o balanço, você sabe, a CVM, ela estipulou o que é o resumido. Na parte dos atos societários, você não tem, a lei não está estipulando o que é um resumido. Então, assim, nós tivemos um trabalho, a Abra Legal teve um trabalho que partiu de Minas Gerais, do entendimento da Juseng. Tem áudio aberto aí. O resumido, a gente pede que extinga pelo menos datas, horários. Agora, o contexto geral, como ela foi registrada, a gente pede que seja publicada. A junta comercial está nesse entendimento. Em São Paulo, já teve exigência de agências que publicaram em jornais somente resumido no impresso e resumido no digital, deu-se exigência. Então, assim, é difícil a gente estabelecer, na parte dos atos societários, o que pode e o que não pode. Então, a gente está trabalhando para esse entendimento. Tem uma série de perguntas aqui que eu vou condensar de novo, e elas tratam de um assunto que já foi abordado aqui, mas eu acho que é importante reforçar, até para deixar bem claro, eu vou pedir que o Dr. Bruno clarifique ainda mais. Quem está dispensado no terceiro setor, sindicatos ou hospitais, de publicar editais em jornais impressos? Para ficar claro aí, o Marcelo, depende, isso aí é no âmbito privado ou público? Porque muda toda a pergunta, vai uma para lá, outra para cá. Se a entidade recebe dinheiro público... É assim, suponhamos que seja um hospital, mas se for um hospital vinculado ao poder público, aí ele se vincula às normas lá de licitações, um processo diferente, né? Se for um hospital vinculado ao poder privado, aí é uma outra norma. Então, a gente precisa saber, ser um pouco mais específica a pergunta para a gente poder dar um direcionamento melhor na resposta. Se for hospital privado, recebendo dinheiro público, que todos recebem, obviamente. Se for hospital privado recebendo dinheiro... Opa. Está fechado. Fechou, Bruno. Bruno, está fechado. Ótimo, deixa eu lá. Se for hospital privado recebendo dinheiro público, aí ele tem que dar a publicidade. Não só por lei, mas é uma própria recomendação do Conselho Federal de Contabilidade também. Nas normas de contabilidade também há essa recomendação em respeito à transparência que é tão falada aqui, né? Hoje, não só a questão da transparência, mas tem também muita política de compliance dentro das companhias, dentro dos hospitais, dentro de órgãos que recebem dinheiro público, e eles devem, sim, dar a devida publicidade do gasto. Como vai fazer isso, né? transparecendo o balanço e os demonstrativos financeiros. Então, tem que publicar... Assembleias gerais, de conselhos regionais de profissões, por exemplo, odontologia, medicina. Quem é que tem alguém dispensado? Qual é a configuração? O que a lei diz em relação a isso? Então, das entidades de classe publica nos diários oficiais. E aí, como a entidade de classe é federal, Diário Oficial da União.
só vai publicar em jornais privados quando o próprio estatuto, a lei que institui esse conselho de classe, assim determinar. Outra pergunta, existe obrigatoriedade, Luciano Moura pergunta, existe obrigatoriedade de publicação de publicidade legal? Tem que ser no mesmo dia no impresso e no digital? Simultaneamente. A lei ela fala simultaneamente. Então, disponibilizou no impresso, no mesmo dia tem que estar disponibilizado no digital. Ela tem que ser simultânea. Por isso que é importante o caso lá do Fio Data, né? Isso. Fio Data, exatamente. Importantíssimo. A pergunta da Laís Leal, diretora da Garoa de São Paulo. Qual é a perspectiva para a safra de publicidade legal em 2023 em relação a 2022? Pereira, quer comentar? Olha, nós estamos acreditando, no mínimo, a intenção, no mínimo, é manter o que nós tivemos em 2022. Foi por isso que eu estou batendo na mesma tecla, para você, a publicação no impresso pode ser resumido, ele não obrigatoriamente tem que publicar resumido. O que nós tivemos em 2022? Como a lei ainda estava confusa e como a gente tinha vários argumentos, nós conseguimos trazer na íntegra, no impresso e no digital. Essa é a nossa expectativa para 2023. Claro, eu concordo com todos os jornais, concordo que vários jornais tiveram aumento de tabela, como nós tivemos em janeiro. Estamos aplicando também o aumento que nós tivemos. Tivemos custos, nós temos que repassar também. Então, o que você teve em 2022, põe o aumento de tabela que você teve em 2023 e vou para o mercado. Eu vou fazer os dois, obrigado, Pereira. Marcelo, deixa eu complementar a fala do Pereira e usar o que você falou na sua primeira fala. A gente precisa, eu bato sempre na tecla, na Abra Legal, da parceria das agências com os jornais. Então, assim, a precificação, a gente tem que ter uma parceria, melhorar essa conversa, porque o que acontece? Eu vejo 2023 um pouquinho mais complicado que 2022. Por quê? As empresas estão com um pouco mais de tempo e estão contratando assessorias para resumir os balanços. A gente teve um ganho em 2022 com a saída dos diários oficiais. Então, o diário oficial era um custo muito alto em algumas regiões. Algumas regiões aqui, nós estamos com várias pessoas do Brasil, o eixo Rio-São Paulo-Sudeste, o diário oficial era muito caro, com exceção também da Bahia, que era muito caro. Então, assim, a gente tem que ter essa parceria com os jornais para tentar manter a publicidade legal em um custo acessível, que não ultrapasse, que não extrapole o que nós ganhamos em 2023. Então, essa parceria, essa conversa, eu tenho muita reclamação do trato ainda entre jornal e agência. Nós não somos inimigos, nós somos amigos. Nós conseguimos chegar em 2022 com união, e nós queremos essa união novamente. Isso aí, valeu. Uma penúltima pergunta, talvez o doutor Bruno possa responder, é da Thaís Marinho dos Santos, do grupo Tribuna de Santos. Publicação de editais de casamento. Antes eram publicados no jornal e agora estão sendo publicados no site da Associação dos Cartórios. Isso é legal? Desculpa, Marcelo. Editais de casamento eram publicadas na edição impressa, agora só no site da Associação dos Cartórios. Isso aí é permitido, é legal, está tudo ok? Então, a gente está numa polêmica, inclusive dentro da Abralegal, com esse tema aí. Dependendo do estado, as corregedorias de justiça baixaram portarias para regulamentar essas publicações fora dos jornais. Entretanto, qual que é a ordem legal aí? Vai ter que ser publicado em meio eletrônico, né? E aí, algumas corregedorias não definiram qual é esse tipo de meio eletrônico. Se é jornal, se é algum tipo de veículo de comunicação, por exemplo, portal. E hoje nós estamos tentando trabalhar dentro das corregedorias, com base em outras leis, a forma de voltar essa publicação para os jornais, porque virou uma confusão. Principalmente esses sites de associações está trazendo uma confusão enorme, até para o próprio destinatário dessa publicação. Eles não sabem onde procurar. Então, a gente, dentro da Abralegal, a gente está trabalhando com isso já. Tem um grupo bem avançado, nós temos 2 comissões, e um grupo bem avançado já que está atuando nesse sentido. Inclusive, lá em Goiás, o Adão, o dono do Jornal Gazeta,
ele está avançado nesse ponto, está notificando os cartórios para ver se a gente consegue reverter esse cenário. Mas uma medida provisória que foi convertida em lei possibilitou essa publicação em ambiente digital. O problema é, mais uma vez, a mesma questão das associações de municípios. Nós temos uma associação, entidade privada sem fins lucrativos, angariando dinheiro com a publicidade. Então, quem vende publicidade não é uma associação. Somos nós que operamos a publicidade na forma de empresas. Então, a gente vai ter que combater isso aí com mais afinco agora. É importante talvez ressaltar... até questionar a imunidade delas, né? Sim. Não, é importante ressaltar esse caso, porque é o que o doutor Bruno falou. Muitas dessas associações prestam serviço para os cartórios, né? São associações e cartórios. E aí eles acharam um jeito de deixar essa publicação dentro da casa. Eu já tive casos de próprios cartórios falarem, não, mas esse dinheiro fica na casa aqui, para o associado, entendeu? Então, o que acontece? Só que só tem um problema. Eles não são jornais, né? A essência deles não é publicar notícia e ter audiência, né? Então, e por ser uma coisa muito técnica, muitas, né, corregedorias acabaram passando, né? Não, publicar no digital e a gente precisa começar a estimular, né? A forçar essas corregedorias, né? Explicar, não, é jornal, você precisa ser em digital, tem que ser no site dos jornais, como foi feito nas SAs, né? A gente começar a voltar esse bolo publicitário para os jornais, porque é um absurdo uma associação de um cartório, se vocês entrarem lá, a associação criou um site, chama Site Oficial dos Editais de Cartório, né? Sites, Diário Oficial dos Casamentos, ou Diário Oficial dos Proclamas, que eles se retrataram como Diário Oficial, gente. Só que eles são associações. E quem dava essa publicação eram os jornais locais, né? Com muita mais audiência do que as associações, né? Tá bem. Por fim, eu vou fazer uma última pergunta, já passamos bastante do tempo aqui, mas da Elizabeth Batista, da Agência Conceito Solução de Minas. Acho que o doutor Bruno, o Vlamir pode responder. Gostaria de saber se mesmo com um contrato vigente baseado na Lei 8666, se a partir de 1º de abril de 2023 os órgãos públicos serão obrigados a publicar conforme as exigências da nova Lei 14.133/21. Ou seja, tem um contrato antigo, tem a nova lei. O que fica valendo? É o seguinte, as regras do contrato firmados na Lei 8666 vão ser cumpridos com base na Lei 8666, contratualmente falando. Então, todas aquelas disposições contratuais vão observar a Lei 8666, mesmo que na vigência da lei nova. Por quê? Lá no artigo da lei nova, tem um artigo que fala o seguinte: os instrumentos firmados na vigência da lei anterior observarão a lei anterior. E aí, eu acho que a pergunta ela vai um pouco além, e a gente pode avançar um pouquinho na resposta, até para não ficar mais objetivo aqui. A preocupação de muitas pessoas está no seguinte sentido: olha, nós temos uma lei nova, como o Daniel pontuou aí durante a apresentação dele, que manda publicar todos os atos, todos, em todas as modalidades, e não temos mais aquela expressão tenebrosa para nós, veículos de comunicação aí, agências, que é assim, visitações de grande vulto, pregões de grande vulto que serão publicados em jornais de grande circulação. Agora não temos a expressão grande vulto. A lei ela coloca simplesmente bem como em jornais de grande circulação. Então, todas as publicações, os avisos de licitação, seja de pregão, e nas novas modalidades que estão previstas nas outras modalidades, e na nova modalidade que estão previstas na Lei 14.133, todas elas devem ser publicadas em diários oficiais, bem como em jornais de grande circulação. Então, independentemente se o seu contrato foi firmado na vigência da lei anterior, quando for publicar aviso de licitação referente à lei nova, tem que observar a Lei 14.133. Então, esquece essa questão de grande vulto, vai ter que publicar todos os atos lá no jornal de grande circulação. Bom, tem ainda uma série de perguntas que eu vou condensar só para não parar nenhuma dúvida aqui de participantes que tem portal ou tem só um site, não tem edição impressa. E alguns dizem, tem certificação digital para o site. Posso publicar?
Não, não pode. Não A pode. lei ela é muito clara. É claro. A lei é muito clara. É também no digital. Também no digital. Pode publicar, mas não vai valer. Fala Não, porque simultaneamente. a nossa orientação às juntas comerciais é que ela dê exigência, que eu também costumo falar. A gente às vezes faz o papel do mocinho, mas também faz o vilão. Porque assim, se a junta comercial, Marcelo, não entender que ela tem que exigir as duas publicações, tanto no impresso quanto no digital, se ela arquivar somente o digital, ano que vem nós perdemos uma publicação no mercado. Porque aquele cliente vai falar assim, para que eu vou pagar duas publicações se ano passado eu paguei só uma? Então, assim, nós estamos exigindo que a junta comercial cumpra o que foi estabelecido. É a lei, né? Deus, não é nem questão econômica, é uma questão legal. 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 A economia está vindo dos jornais, porque o diário oficial era muito mais caro e o cliente está pagando muito mais barato esse segundo ano. Tá bem. Bom, pessoal, nós passamos bastante do tempo, mas assim, a demanda de curiosidade, de interesse altíssima, e chegamos no final aí com mais de 150 participantes, né? Depois de quase 2 horas de bate-papo nesse tema aqui, que se a gente ficasse, ficaríamos falando ainda bem bastante tempo. Então, talvez a gente faça uma outra rodada mais adiante. Então, eu queria agradecer profundamente a Marisa por ter propiciado este mega webinário, né? Ao Daniel, ao Pereira, pelo trabalho, pela excelência do trabalho, não só nesse painel, mas por terem produzido essa cartilha com apoio da Abra Legal, do Vlamir, do Dr. Bruno, do Júlio. Olha, muito obrigado. Realmente enorme importância para a sociedade, para os jornais, para as agências de publicidade legal do Brasil e para todo mundo. Então, muito obrigado para vocês aí, um bom dia e até a próxima.